pegar a carona conforme o resultado desses dois indicadores aí que saem antes da abertura da papelada às 10 horas. Exatamente, Alex. André, já era grande expectativa, né, por essa agenda aí americana muito movimentada, né? A gente também começa a ter ali dados importantes aqui no Brasil. A gente vai ter CAGED, como eu falei, né? Então a gente vai trazer isso aqui para vocês. Mas, Alex, o investidor realmente olha hoje muito mais lá para fora? Ou será que esse cenário político, e eu até vou chegar nele, né, com você, eu também quero repercutir um pouco sobre isso, ou o que você acredita que pode começar a fazer mais preço hoje, só para quem está assistindo a gente agora, já ficar atento, já ficar preparado para operar aí nessa quarta-feira? Débora, bom dia primeiramente para você, para o Marco, para todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo agora nessa manhã. Eu acho que realmente o que deve fazer preço lá fora, essa semana, né? A gente tem, como você comentou aí, payroll, enfim, tem PCI, tem muitos dados importantes que vai gerar aquele sentimento de top-down, ou seja, aquele tomada de risco nos Estados Unidos e nos emergentes no mundo inteiro. Isso que já tem acontecido desde ontem, né, com os dados do JOLTS, como você comentou. Isso trouxe otimismo para o mundo inteiro. Nós subimos em mais de 1% graças aos Estados Unidos, que também teve uma alta das bolsas americanas. Aqui no Brasil só vai ser contaminado, ou seja, algo se realmente nós tivermos alguma notícia negativa que o mercado não esperava, né? Então, ou seja, se vier ali dentro das expectativas que realmente deve ser entregue lá em Brasília, a gente não deve ter nenhuma grande surpresa, tá? Acho que tudo já veio precificado, né, as últimas notícias. Acho que essa semana vai ser muito decisiva lá fora, nos Estados Unidos, e claro que pode ditar o ritmo aqui no Brasil em relação à nossa Ibovespa. E olha só, deixa eu atualizar, o pessoal, já falei que o IGPM estava saindo agora às 8 horas da manhã, existiu uma expectativa, inclusive, de uma leve alta, depois de meses de deflação, mas veio em queda ainda, tá? O IGPM caiu 0,14% em agosto, segundo dados aqui da FGV, o Índice Geral de Preço ao Mercado cai 0,14 em agosto, depois de uma queda de 0,27 no mês, né, passado. E com esse resultado, o índice acumula agora uma taxa de queda de 5,28% no ano e de mais de 7% em 12 meses. Em agosto de 2022, o índice já havia caído 0,70, acumulava alta de 8,59% em 12 meses. A gente, pelo IGPM, a gente pode ter um cenário ali, né, Marco? É importante a gente olhar para esse dado para poder já saber o que a gente também pode esperar da inflação, certo? Ou seja, é um radar também ali e deflação. Não veio aí em alta como o mercado, parte ali já estava acreditando que podia vir uma leve alta aí de 0,02. Exatamente, mas o seguinte, Débora, peço para você que é jovem de mercado financeiro, por favor, não fique torcendo para a Selic agora vir 0,75, porque isso não é motivo, né? Vamos manter ainda 0,5%, vamos colocar o pé no chão, porque daqui a pouco o pessoal, nossa, o GPM veio mais tranquilo, vamos cortar a Selic em 0,75, 1%, aí causa de novo aquela expectativa, e a gente sabe o final da história, né? Exatamente. Eu vou te contar que, mesmo sendo a mais novinha aqui no mercado, viu, Marco, eu sou do estilo mais conservador, assim, eu acho que a mão não pesa tanto, pelo menos também é o estilo do nosso Banco Central, né? Isso aí a gente precisa reconhecer, né, Alex? Mas acaba sendo uma sinalização positiva, acredito, né, pra gente já dar a largada nessa quarta-feira aqui nesse pré-mercado, né, Alex? Exatamente. Acho que nesse pré-mercado de hoje, né, a expectativa não só de inflação, quando a gente fala aqui do próprio IGPM, lá fora acho que é a principal dúvida em relação aos dados, né, tanto do ADP quanto do payroll, né, o JOLTS já saiu, porque olha no mês passado como foi, né, não sei se vocês se recordam, Débora e Marco, para quem está nos assistindo também, o ADP veio muito forte, né, e o payroll não veio tanto assim. Né? Então, assim, não se conversaram, né, na verdade. Porque a série de dados do ADP ele é mais curta do que o payroll, então ele não é tão confiável nesse sentido, né? Então a correlação não é tão próxima, mas o mercado reage da mesma maneira. Então acho que acredito que o ADP ele talvez pode assustar, enfim, mas o payroll que realmente vai ditar essa semana em relação ao que deve começar o mês de setembro com mais cautela ou não, né? O Powell já traz mais cautela, mas esses dados refletem aí que talvez o Powell não aumente os juros e continue do patamar do jeito que está e está tudo certo. Vamos falar agora do mercado doméstico, gente. Olhando aqui para o Brasil, né? A gente teve o mercado doméstico chegando a demonstrar um certo desconforto nesse pregão de terça-feira, com a tentativa da ala política do governo de driblar os planos de Haddad de déficit primário, déficit zero, inclusive, para 2024. O dólar chegou a zerar a queda, né, no pior momento do dia, temendo ali que o compromisso fiscal pudesse ser realmente flexibilizado. Mas a garantia da Fazenda de que nada muda devolveu esse apetite por risco logo no final dos negócios ali. Mas a Brasília voltando a pesar muito mais nesse índice Ibovespa. E aí eu explico mais para vocês, né, desse cenário político. O que acontece?
O próprio governo parece que tem tentado ali sabotar esse compromisso da Fazenda com esse déficit zero do Haddad de 2024. Isso porque, pouco antes de uma reunião que estava prevista na tarde dessa terça-feira da Junta de Execução Orçamentária, em que participaram também a Casa Civil, Planejamento e Gestão, tiveram rumores, né, de pressão realmente ali acontecendo em relação a essa mudança da meta fiscal. De acordo com algumas especulações pelos corredores de Brasília, em um debate com Haddad, os ministros Rui Costa, da Casa Civil, né, a Esther Deuec, também da Gestão, e Tebet, do Planejamento, teriam decidido por apoiar o déficit primário de até 0,75% no PIB, ao invés do zero. Essa ideia teria sido levada para a reunião da Junta de Execução Orçamentária com Lula e o presidente teria se posicionado a favor do Haddad. O ministro saiu do encontro, inclusive falando com a imprensa, dizendo que não tem nenhuma alteração de rota no orçamento para o ano que vem. E ainda ontem à noite, a própria ministra Simone Tebet negou, né, para o jornal Estadão que tenha defendido essa mudança de meta de zerar o déficit das contas do governo em 2024, em uma sinalização de que ela continua jogando ali junto com o Haddad. Mas volta ao cenário, meninos, isso me chamou muita atenção e me acendeu aqui uma luzinha. Volta ao cenário essa discussão sobre meta fiscal, que no final das contas já assombrou ali o mercado tempos atrás e que nessas alturas do campeonato podem acabar refletindo no mercado que está começando a vislumbrar e voltar novamente ali para os 120 mil pontos, considerava esse assunto ali muito bem resolvido, né? Começa a entrar novamente em cenário especulações sobre esse tema. Vocês acreditam que seja algo realmente ainda preocupante? Haddad defende o déficit zero até então, né? Ele fazer qualquer coisa ao contrário agora seria ele dar um tiro no próprio pé, porque ele estaria quebrando ali a confiança do mercado do banco, perante o Banco Central também. Mas essa foi a repercussão nessa tarde de terça-feira lá nos corredores de Brasília, viu, Marco? Pelo menos o mercado absorveu de forma positiva, né? A gente vê que ainda o próprio governo não se entende em relação a quanto vai gastar o ano que vem, né? Na verdade, não é que não se entende, né? Faz esforços, né? E aí vários tipos de esforços. Entre eles, por exemplo, aumentar a quantidade de ministério aí, que a gente está indo, se eu não me engano, para 37. Agora, se não falha a memória, o maior ministério que já nós tivemos foram 39 com a Dilma, né? A gente está na 37 aí, beirando aí criação de novos ministérios. Mas, enfim, então está vendo que o governo está fazendo alguma manobra ali para poder defender essa parte fiscal, para poder, né, ter essa parte fiscal um pouco mais no controle, que é para acalmar o mercado financeiro, que absorveu isso, né, entendeu, pelo menos, a gente viu o movimento do dólar ontem, batendo as mínimas aí, fechando, tentando romper aí, pelo menos no mercado futuro, a R$ 4,85, né, que era um preço que não batia já há algum tempo, vem para essas mínimas, e parece que tudo indica que essa parte fiscal aí, Débora, ela está entrando mais ou menos que numa expectativa ao mercado que está com bons olhos, digamos assim, vai, então o dólar aí, eu não duvido nada, hoje ele ir para casa dos 4,80 ali de novo, ali, quem sabe romper abaixo disso, e aí, né, vamos ver que o novo movimento do mercado agora aí aguarda para nós aí, mas não vai mexer o câmbio, o dólar, que é um ativo muito mais sensível nessa parte fiscal, ele não vai andar para nenhum lado, a não ser aí depois dos números dos Estados Unidos, que vai ser, acho que realmente o grande divisor aí, esquecer um pouco Brasília, e o mercado acompanha mais o mercado realmente vai acompanhar mais, os indicadores lá fora. Boa, Marco. O fato também, né, Alex, é que o Copom, com certeza, ele não se curvaria ali, não deixaria de contestar o espaço de corte do juro com uma eventual mudança de meta fiscal. Isso já ficou claro em outros momentos, né? E eu acredito que isso deva continuar dessa mesma forma. Segue, então, o Haddad conseguindo se manter resistente a essas pressões políticas do governo, né? Mas Copom, com certeza, deve se manter em alerta. Já vimos isso acontecer, né, Alex? Já vimos isso acontecer e o Campos Neto já disse várias vezes que não vai ceder. Então esse meio ponto aí de corte de juros está muito bom e, enfim, acho que não deve ser acima disso, já que se a questão do déficit zero, Débora, só para trazer esse comentário que você estava falando para o Marco, é muito engraçado, né? Porque nas mesmas capas de jornais que eu estava vendo hoje, a mesma capa colocava a notícia desse déficit zero e a mesma capa colocava a questão do novo ministério, né? Da criação do novo ministério. Então parece que uma coisa não se conversa com a outra, né? Parece que, enfim, o Haddad está querendo falar uma coisa, mas a equipe política, né, está fazendo outra coisa, né? Criando mais ministérios, enfim, trazendo mais gastos.
Então, não sei, é muito difícil o Campos Neto observar essa trajetória fiscal de uma forma mais saudável, já que o governo não está sendo austero nas contas públicas, né? Isso é um desafio grande, mas acho que o Banco Central já entendeu que o último IPCA 15 veio um pouco mais desafiador nesse sentido, né, na ótica de queda de juros. Então, acho que essa queda adicional não está no radar, e o mercado que está precificando isso são os mais otimistas. Eu sou otimista, mas não otimista acima da realidade. Eu acho que eu tenho que olhar ali na lâmina d'água. Acho que o que está dentro da expectativa ali é meio e está muito bom para a gente nortear para os próximos trimestres em relação à política monetária, o que deve acontecer aqui no Brasil e, claro, a precificação dos ativos de risco, que eu vejo que ainda tem prêmio na mesa. Bom, ainda falando um pouco de cenário político, só para a gente fechar esses assuntos, essas pautas por lá que vem realmente ali trazendo um certo alerta no mercado, reforma tributária, gente. O debate do tema lá no Senado com os governadores, que estava previsto para acontecer nessa terça-feira, não avançou. Foi esvaziado diante da ausência, inclusive, dos governadores dos 3 maiores estados. O Tarcísio, aqui de São Paulo, o Zema, de Minas Gerais, e o Cláudio Castro, do Rio de Janeiro. Dos 27 governadores, só 15 compareceram. 4 estados foram representados pelos vices-governadores, né? A Raquel Lira, do PSDB, de Pernambuco, pediu uma reunião fechada dos governadores com o relator no mês de setembro. Vai se arrastando, então, essa questão dessa reforma tributária, esse debate que também é uma pauta e uma preocupação desse governo e que a gente sabe que o mercado também precisa de sinalizações, né, quanto a isso, né? Não há nenhuma novidade quanto a isso. Mas vamos lá falar sobre commodities. A gente tem que avaliar também, o Alex e Marco, para trazer aqui esse cenário para o pessoal, o impacto desse furacão que está se aproximando lá da Flórida. Já fez com que a Chevron, por exemplo, que é uma grande produtora offshore da região lá do Golfo do México, evacuasse temporariamente aí os trabalhadores em alguma de suas instalações que estão ali mais próximo ali de New Orleans, até inclusive passar, né, o Idália, realmente concluir e não colocar em risco ali ninguém. Bom, a Petrobras nessa terça-feira subiu até que modestamente, adiante, né, do cenário que a gente tinha de alta da commodity. Agora a gente tem até, deixa eu atualizar o pessoal, né, logo quando eu comecei o pre-market eu falei sobre isso, o petróleo Brent agora está subindo 0,53% a $85 nesse momento. Mas eu estou de olho também nas ADRs da Petrobras no pré-mercado americano. Caiu um pouco mais forte, agora tem leve queda de 0,07%. Mas um evento climático como esse, dessas proporções na região, pode chegar até o nível, a categoria 4, né, esse furacão. Qual que é a análise que vocês fazem nesse momento para o setor, considerando que tem grandes produtoras ali offshore na região e que pode ser ali totalmente impactado por isso? E qual seria o impacto disso no nosso cenário doméstico, Marco? A gente já viu eventos de outros furacões passados aí, né? Katrina e outros em tantos ali que eu lembro assim, a gente não lembra o nome, mas isso não é muito positivo para o mercado de modo geral, né? Acaba trazendo muito alguma destruição, enfim, consumo e afeta todo o ciclo, né? Ainda mais num país, por exemplo, como os Estados Unidos, que demanda tanto consumo do mundo, né? A gente sabe que ficar atento com o resultado da passagem desse furacão. É óbvio que a gente torce para que seja o mais leve possível, né? Mas efeitos da natureza a gente não tem controle e nem sabe o quanto, né? A magnitude disso, né? Mas com certeza é para ficar atento, o investidor sim, que pode trazer um viés negativo generalizado. Alex André, qual que é a tua avaliação aí do que pode acontecer para o cenário doméstico em relação, por exemplo, à Petrobras, em relação, né, às companhias, os pares ali que realmente, né, depende aí dessa atuação da commodity, vindo aí um evento como esse acontecendo nessas proporções lá na Flórida? Débora, esse é feito no petróleo, né? O petróleo que ao longo desse segundo semestre tende a ficar no patamar ali, pelo menos que o mercado coloca com uma expectativa acima de $80. Uhum. Essa paralisação traz menor produção para o mercado, né? E a demanda mais constante, o preço tende a subir. Então, isso é uma pressão adicional. Claro que essa pressão ela vai ser marginal, né? Não é uma pressão no mercado como um todo, mas os Estados Unidos é um grande produtor também, à medida que também é o maior consumidor de petróleo do mundo. Então, não é um efeito também irrisório, mas também não é um efeito material, é um efeito temporário, como você comentou, de um furacão. Mas essa temporada de furacões, o mercado tenta precificar sempre isso, que é uma sazonalidade, né? E, de uma certa maneira, ajuda no preço do petróleo para cima, né? O que preocupa é a inflação, por outro lado, né, Débora? Pois é, então, e isso é uma coisa que realmente a gente não pode descartar.
aqui no Brasil, né? A gente teve a Petrobras ontem permanecendo aqui alta de 0,22%, papel R$ 32,40, pelo menos foi o que, né, ficou aqui nesse fechamento dessa terça-feira, já começando ali já algumas especulações, algum clima de cautela ali no mercado em relação a esse furacão. É claro que a gente vai atualizando vocês aqui ao longo do dia, né, e do avanço desses eventos aí que podem realmente impactar de alguma forma o mercado, se você acompanha aqui essa atualização ao vivo na BMC News. Antes da gente ir para o intervalo, gente, eu quero falar de uma outra companhia aqui ainda no setor corporativo, CVC. A gente teve aí nesses últimos dias essa notícia da 123 Milhas, né, que no final das contas pegou o mercado ali de surpresa. Houve a abertura de falência da companhia e isso acabou beneficiando, foi a CVC, que foi impulsionada então por essa recuperação judicial da concorrente, né, que no final das contas deixou muita gente aí com vontade de viajar, né, Alex? Exatamente. Essa questão das 3 milhas gera duas visões, na minha opinião. Uma de copo mais cheio, que os concorrentes estão indo embora, né, Hot Milhas e 123 Milhas estão indo embora, que eu digo no sentido de recuperação judicial, né? Urb, né, também era outra da lista. A Hub também, e outras empresas menores que tiveram algumas dificuldades. Isso a gente pode dizer que alguns competidores estão saindo do mercado ou estão sendo menos competitivos, né? E abre espaço para a CVC. Débora, você sabe mais do que eu, a CVC ela é muito mais em cruzeiro do que na parte de aviões, enfim, pacote que envolve aí, enfim, voos, né? Então ela não é tão competitiva dessa maneira. Quando a gente olha o breakdown da receita, nós vimos aí grande parte vem por cruzeiro, mas o take rate, que é o percentual que a companhia pega, né, do repasse, é menor. Então o take rate do cruzeiro é bem menor. Então ele precisa fazer um trabalho para envolver pacotes de avião, enfim, hotéis, para realmente ganhar mais margem, né? Então, acho que é um desafio interno da companhia e não tirar a parte de cruzeiros, mas trazer otimização dentro do seu portfólio. Por outro lado, acho que uma visão um pouco mais de copo mais vazio, né, não do copo cheio. Acho que o copo cheio seria essa saída de competidores, menor competitividade, mas a visão de copo mais cheio é que, se todos os competidores, né, os maiores que a gente tem visto aí, né, no mesmo patamar que a CVC, ou enfim, que pode competir pau a pau, estão passando dificuldade. Então, será que realmente a CVC vai sofrer ainda mais, vai ter dificuldade? Já que as viagens corporativas, não, né? Viagens corporativas a gente pode medir aí, a gente tem vários dados que realmente está bem resiliente depois da volta da pandemia. Mas as viagens mesmo, né, turismo, nós temos visto aí um certo tipo de dificuldade para superar o pré-pandemia, né? Então, acho que os dados não são ruins, mas também tem muita competitividade entre o setor, né? E acho que a CVC é uma visão um pouco diferente do que a gente olha para 123 Milhas, né? Acho que para outras companhias ela é muito mais focada em outro segmento, mas está dentro do cenário de turismo. Acho que somente o resultado do terceiro trimestre deve ditar aí se realmente o operacional está bem forte, já que o terceiro e o quarto trimestre têm de ser trimestres melhores, né? Que a sazonalidade ajuda. A gente está falando aqui de Natal, Black Friday, né? Enfim, outras datas comemorativas. Réveillon, final do ano, final né? do ano, né? Final Tem do que ser ano mais tá forte chegando aí. Final do ano e temporada de cruzeiros, viu, Alex? Porque daqui a pouquinho já começa a temporada, os cruzeiros começam a atracar aqui no Brasil, né? E aí é um período também, deve ser um período forte ali de abrir de vendas ali para a companhia, que tem essa receita, então, com um peso bem maior, né? Exatamente. Bom, a alta de CVC ontem foi de 6,36%. Opa, quase que eu fui da minha elevação corporal aqui, como diz o Rui das Neves. Aliás, abraço para você, Rui, se estiver assistindo a gente. Ô, Marco Prado, só me diga que você não perdeu viagem aí. Você estava com alguma viagem marcada aí pela 123 Milhas? Você não ficou nesse prejuízo, não, né? Olha, viajar, tô no máximo que eu vou até Santos de ônibus, então meu risco é zero, viu, Débora? Agora, os cruzeiros aí que vão chegar a atracar no final do ano é aquela velha máxima do cruzeiro, né? Popular 5 mil pessoas no cruzeiro, a piscina de 10 metros quadrados. Assim, uma canja, pelo amor de Deus, olha. Prefiro ficar em casa assistindo Netflix, viu? Mesmo no calor. Agora, do setor, Débora, tem um agravante também, né? A CVC, ela prevê aí com a redução dessas alíquotas, principalmente, por um exemplo, para a hotelaria, prevê aí uma possível férias mais cara para o investidor, ou não, para o investidor não, né? Para a população, né? Então, talvez aí até tenha esse agravante também aí, por uma questão de uma reforma tributária, esquecer um pouquinho do setor que tem encheado bastante. É mesmo, é verdade. Olha só, a gente tem aqui, teve a Azul também ficando em alta ontem, 0,94%, a Gol subiu 1,51%, Embraer também subiu. É importante lembrar que esse é um setor também bastante sensível
ao dólar, né, no final das contas, se a gente tem queda do dólar, isso acaba beneficiando o setor, que tem ali a despesa dolarizada, as companhias têm despesas dolarizadas e no final das contas tem queda do dólar, também tem queda aí nessa despesa, isso acaba favorecendo, está bem atrelada ali ao câmbio, né, também. Então ontem a gente teve aí o dólar ficando aí numa queda de 0,39%, a gente precisa considerar também mais esse fator, né, para o setor, pelo menos o pregão dessa terça-feira. Vamos aguardar para ver nessa quarta-feira como que fica, como o mercado vai reagir, inclusive. E se CVC vai continuar nesse otimismo, essa galera vai continuar, ele vai continuar ganhando essa competitividade, o que vem, né, da concorrência. Bom, além disso, deixa eu só atualizar para vocês os índices futuros lá fora nos Estados Unidos, permanece aquela tendência de queda de mais cedo. Dow Jones futuro caindo 0,07, S&P 500 futuro cai 0,05, Nasdaq futuro cai no 0,10. Perceba que também então, a variação está muito próxima ali do 0 a 0, tem um clima ali, um compasso de espera, né, em relação aos dados que daqui a pouquinho deve estar saindo. Primeiro a gente vai ter, né, dado ali às 9h15 da manhã, ADP, depois disso às 9h30 da manhã, então, ou seja, fiquem aí ligados ainda durante essa manhã, tem muitos números aí importantes para serem divulgados e que podem realmente já trazer um norte aqui para esse mercado nessa quarta-feira. Na Europa, FTSE permanece subindo 0,34%, DAX na Alemanha cai 0,30%, CAC na França vai caindo 0,24% agora. Não mudou também o cenário das commodities, lembrando que a gente teve alta, né, no minério de ferro, nos contratos futuros de Dalian, né, vou esperar também aí a abertura da segunda sessão dos contratos por lá para poder atualizar vocês de como que a gente vai ficar com essa cotação do minério de ferro. A alta na primeira sessão foi de 1,97%. Parece que essa crise imobiliária lá na China não está aí, a cotação do minério está desafiando, na verdade, essa crise imobiliária por lá. Talvez expectativa aí por esses estímulos que têm, né, sido anunciados em alguns momentos, flexibilização em alguns lugares, a flexibilização já em relação aos juros de financiamento imobiliário por lá pela China, parece que já começaram, né, por lá. Então vamos lá, ficar acompanhando por aqui. Você continua com a gente, eu vou para um rápido intervalinho comercial, mas já eu volto ao vivo trazendo mais informações de mercado para você. Então sai daí que eu volto já. BMC News. Informação que gera valor. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta às 9h30 da manhã no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Trader, imagina uma TV com programação Trader 24 horas por dia. Imagina ter conteúdo de qualidade, interação com a comunidade Trader em tempo real e acesso às últimas notícias sobre o mercado a hora que você quiser. De madrugada, final de semana, é só ligar, assistir e interagir. Pois é, pela primeira vez na história do mercado financeiro, está no ar a TV exclusiva para traders, a Trader TV. Programação 24 horas por dia, sorteios de notebooks, cadeiras ergonomicamente projetadas para os traders, camisetas, canecas, além de muito conteúdo de qualidade para melhorar o teu operacional. Ultrapasse fronteiras e eleve a sua performance no trade de uma vez por todas. Ou morra tentando sozinho. Te esperamos na Trader TV. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. Estamos de volta. Continuando aqui falando sobre esse cenário corporativo, Alex André, vou explorar bastante você aqui hoje, hein? Tem muita notícia aqui nesse cenário, a gente precisa ficar atento. Eu vi também que em Eletrobras, a gente vai ter aí agora nesse mês de setembro, a maior captação já realizada no mercado de renda fixa no Brasil, de 7 bilhões em títulos de dívida, né, de debêntures. O BTG Pactual, inclusive, Bradesco BBI, o BSBB
e Santander são os bancos coordenadores. Segundo a coluna do Broadcast, a definição da rentabilidade aos investidores está aí marcada para o dia 15 de setembro. A expectativa é que a Eletrobras não tenha dificuldade para a oferta, cuja reserva aí começa já no próximo dia 5, tá, gente? Fiquem atentos, e vai até o dia 14. Alex, vamos traduzir isso em miúdos aí para quem está assistindo a gente? Maior captação, o que significa isso para a Eletrobras? E também para o mercado, né? Porque a gente começa a ver, então, empresas voltando a conseguir captar no mercado, ou seja, tinha aquela crise de crédito lá atrás. Falamos sobre isso, inclusive, aqui nessa terça-feira, né, Alex? Exatamente. O mercado agora de renda fixa, né, de forma geral, o mercado de crédito, né, se abriu, né, e agora, por quê? Porque os juros vão começar a cair e as empresas já querem começar a captar, né? A própria Eletrobras, se a gente observar, né, a expectativa à frente, é que a companhia tem um plano de investimentos, depois do seu último evento, que eles disseram aí realmente que precisam investir muito, né, em relação à capacidade nos próximos anos, então eles precisam de dinheiro para isso, né, Débora? Então, essa captação de mais de 7 bilhões é uma expectativa que a companhia possui, né, nos próximos anos aí, implementar, e se realmente ela coloca aí 7 bilhões na mesa é porque realmente tem demanda, né? E é uma empresa muito consolidada, enfim, depois da privatização, acho que o mercado deve ter sim uma expectativa, tá? Só para trazer os dados, Débora, eu peguei aqui os dados rapidamente, em cima da hora aqui, ó, a companhia, Débora, ela precisa investir, ela tem 17 bilhões de reais de investimentos contratados para 2023 até 2027, tá? Entre isso, são quase 7 bilhões de ativos, 6,7 bilhões de ativos de transmissão com novas receitas contratadas, 4,5 bilhões de manutenção, né, quando a gente olha aqui de unidades geradoras, 2,9 bilhões de infraestrutura e na parte ambiental, 2,4 bilhões de ativos de geração com novas receitas contratadas ou com opções e 600 milhões de M&As contratados, tá? Então, ou seja, a companhia, quando a gente pega aqui esse valor, são 17 bilhões. A gente pega 7 bilhões e meio, uma parte do que a companhia precisa de investimentos contratados até o ano de 2027. Para entrar nesse nosso papo aqui, deixa eu dar bom dia para ele. Eduardo Boechat está chegando aqui, sempre nosso parceiro aqui na BMC News. Eduardo, bom dia para você. E eu já começo aqui já trazendo essa bomba aqui no seu colo. Eletrobras, vem com essa captação aí, essa notícia, como sendo aí uma das maiores, inclusive, do mercado. E a minha indagação contigo começa então ali a sinalização positiva. Nessa terça-feira eu até cheguei a repercutir um pouco sobre isso aqui na BMC News. A gente viu esse mercado de crédito muito tempo fechado, mas parece que agora o cenário está começando a mudar. Ponto positivo também para as companhias, né? E como que você avalia então essa captação também da Eletrobras? Bom dia, Boechat. Bom dia, Débora, bom dia, Alex, bom dia, Marco, bom dia a todo mundo que está assistindo a gente. Poxa, eu tô com overdose de Marco. Ontem à noite a gente estava no programa do Conexão Mercados ontem, primeiro episódio ontem à noite, foi bem legal, né, Marco? Passou foi na muito TV bacana, Cabo, foi né? bem divertido. Foi divertido de fazer o episódio. Fomos eu, Marco, um programa toda terça, 9 da noite. O programa a gente grava na segunda mesmo, né? O programa é bem atual. Eu, o Marco e o Guga Almeida. E sempre tem um convidado. Esse primeiro convidado nosso foi o Sérgio Machado, um dinossauro do mercado, um dos caras das antigas teve aí. História aí sendo contada, viu? Haja história, Poxa, senta para ouvir. A gente abriu o baú ali do passado, contando várias histórias, foi bem divertido. Acho que está disponível ainda, tá disponível no YouTube, para quem quiser assistir depois. Maravilha, foi bem divertido fazer o programa, e semana que vem tem mais. Semana que vem vai ser com um salto, né? Marcou, talvez um... Já passa a agenda, já com faz salto. Vai ser bacana semana que vem. Isso. Vai ser bacana também, vai ser divertido de fazer. Mas vamos lá, sobre o mercado. Curva de juros caiu já, né? A curva de juros lá na frente já embutiu vários cortes, né? O CDI ainda é 13,25, mas ele ruma aí para casa de 9, 10 rapidamente, né? Não vai demorar muito para a gente chegar num patamar mais baixo. Então lá na frente a captação já está num preço já mais descontado, que é mais ou menos o horizonte de investimento que as empresas buscam, né? As empresas não ficam, pelo menos as empresas que conseguem, né? Não ficam olhando muito curto prazo para fazer funding, né? Para fazer captação, para buscar crédito, buscam mais na frente. A gente tem tudo para abrir aí, tudo para abrir. O mercado de debêntures no Brasil cresceu muito, o mercado de títulos privados cresceu bastante no Brasil. Estava conversando com isso
tive semana passada, semana retrasada eu tive em São Paulo, ou semana passada, agora já não lembro mais. Eu tive em São Paulo, conversando com um amigo que é corretor, que é broker, né? E, poxa, ele é o cara que tem a liquidez, esses papéis na mão, e falou, poxa, cara, o mercado está gigante, tem muita liquidez nos papéis aí de empresas, tá bem legal fazer. Falei, poxa, então tá mudando um pouco a perspectiva, tem investidor para título privado também, apesar do governo, né, abocanhar boa parte da poupança do governo, que eu falo do Estado brasileiro, né, abocanhar boa parte da poupança disponível no Brasil, ainda sobra alguma coisinha aí para as empresas poderem se financiar. Acho que é interessante, acho que é uma tendência que deve começar a rolar aí nos próximos meses aí. Perfeito, boa análise. Marco, você gosta desse setor de elétricas, né? Qual que é a tua visão, qual que é o teu olhar em relação a isso? Lembrando, tá, gente, a Eletrobras passou por esse processo ali de privatização, abriu ali, foi um momento ali delicado, até dividiu muitas opiniões do mercado, para quem pôde ali, tentando atrair novos investidores ali, foi aberta a possibilidade por parte do governo, né, de você pegar o FGTS, investir, de entrar ali em Eletrobras, ou seja, já vem ali, a companhia já vem ali com histórico, inclusive, recente até, né, uma história ali com os investidores recente, e eu queria tua visão aí para o setor, Marco. Olha, eu acho que a pessoa que vai investir no setor de companhia elétrica, ela tem que fazer uma simples pesquisa, ver qual que está mais atrelada à energia renovável, porque é o que, né? Realmente é o que existem grandes investimentos hoje de uma energia limpa, né? Então as empresas que tiverem com essa proposta ou com essa veia, sim, é um excelente setor, né? Biometano é um excelente setor. Agora, as energias tradicionais ali, principalmente as termoelétricas, são muito caras, né? Então, acho que o custo está muito alto. Eu gosto do setor, mais uma vez, mas sendo bem objetivo, eu investiria em qualquer empresa nesse segmento que estivesse olhando para um futuro que eu acho que é o que vai prevalecer aí num futuro próximo. Maravilha. Agora, olha só, o setor de frigoríficos deve figurar aí nesse pregão novamente. A gente falou bastante sobre aquela negociação ali entre, né, Marfrig e Minerva já essa semana. E aí um documento, gente, que foi atribuído ao Ministério da Agricultura, né, e que circulou nas redes sociais, foi compartilhado ali no setor pecuário, inclusive, vem detalhando nomes de 20 frigoríficos listados pela pasta e que estariam aptos a exportar para a China. A JBS teria 5 plantas já listadas aí nessa lista, colocadas aí nessa lista, assim como também a concorrente Minerva e Marfrig, né, que consta ali com 2 plantas, BRF com 2. A JBS seria então, né, com maior número e pronta então para a China. É mais uma notícia, essa semana a gente tem visto aí uma movimentação nesse setor de frigoríficos, né, Alex? É importante lembrar também o preço da arroba do boi, que deu uma caída, acontece que isso também favorece ali nas margens das companhias. Ontem a gente terminou, olha só a movimentação. Minerva teve uma forte queda, 18,26%, Marfrig subiu bastante. Nesse deal aqui, a expectativa, acredito, o Alex explicou sobre isso aqui nessa terça-feira. O pessoal pode estar precificando aqui também a questão da desalavancagem da companhia da Marfrig, mas foi uma queda também considerável dessa Minerva, assim. Como que você explica essa descorrelação ali, Alex? E depois disso, claro, também essa lista aí que pode favorecer bastante o setor, né? Exatamente. Essa questão do setor, né, de frigoríficos, né, quando a gente observa essa movimentação de alta e de baixa, primeiramente, bom dia, Boixá, prazer você estar aqui com a gente sempre. Mas continuando aqui, um ponto interessante, estava até conversando com uma pessoa também da mesa, né, de mercado, estava falando aqui que está difícil de encontrar short de Marfrig, tá? Então, está dizendo aqui o short que é o BTC, né? O short de Marfrig aumentou muito. Em alguns casos, estavam pagando em mais de 50% no ano, ontem, né? Então, o seu short de Marfrig foi muito, muito forte. Por quê? Qual foi a leitura? Mas por que o short de Marfrig a procura foi muito grande, o papel subiu mais de 10%, né? Não era no caso de Minerva? Não é isso. É porque o mercado talvez, tá? Isso aí é tudo probabilidades. A gente não sabe realmente de fato o que os players estão pensando. Mas se quando aumenta a procura de short, né, a taxa começa a subir, começa a abrir, é porque justamente talvez essa alta de hoje o mercado entendeu como exagerada, né? E essa alocação de capital, né, que o Molina possa fazer para desalavancar, que pode fazer. Ninguém sabe se vai desalavancar ou não. E a gente sabe que eu nem digo por parte de governança, eu digo por histórico de alocação de capital não foi tão boa, né? Até mesmo a aquisição da BRF, muito discutido, né? O mercado fica falando, será que realmente valeu a pena investir em BRF, um ativo que o mercado
nunca viu com tão bons olhos nesse sentido, né? E Minerva, que era um ativo muito bem tocado, né, fez essa aquisição, né, e a gente sabe que ela vai se alavancar agora, mas logo à frente, com a alavancagem operacional, com esses novos ativos, ela tem de se alavancar nos próximos 2, 3 anos. Adilson. Então, talvez seja um pouco dessa mudança desse olhar, Débora, depois do pregão de ontem. Minerva caindo muito, Marfrig subindo, mas o mercado começando a aumentar aí a posição de short de Marfrig. Maravilha, recado bem dado aí, Alex, trazendo essa análise. Tá zumbindo aqui no meu ouvido. Tá, opa, alguma coisa está acontecendo ali no áudio do Eduardo Tá Boechat. Vamos pedir para o pessoal dar uma Travou o computador? ali no áudio do Boechat para poder ele conseguir acompanhar aqui a gente. Olha lá. Ainda bem que não tirou a camisa. Já pensou, gente? Ó, deixa eu só fazer um registro aqui. O Marco Prado, 30 de agosto. Você sabe quem está fazendo aniversário hoje? 30 de agosto? Você que eu, não é. tá? Você... Não sou eu, 19 de abril, já Renatinho, espero ver Renata quem não ia é? ser eu para poder ganhar presente. Warren Buffett está fazendo hoje 93 aninhos. Olha isso, Só? 93 aninhos ali, dos maiores investidores aí da história. A gente tem hoje aí o aniversário dele. Parabéns aqui, inclusive, nosso. Muito bem lembrado, viu, Alex André? Você já cantou parabéns aí pra ele? Já desejou muita saúde? 93 anos, tá desafiando tudo quanto é de nutricionista aí, viu, no mercado. É verdade, comendo McDonald's, tomando Coca-Cola, né? Pois Mas é. o Charlie Munger, ele tem quantos anos? Até pra mandar aqui, deixa eu ver aqui. Acho que ele é mais velho, né? Tem 99 anos, o Charlie Munger. Ah, tem razão, tem 99 anos. Ele faz aniversário dia 1º de janeiro, o Charlie Munger. Então, na virada do ano, ele vai completar 100 anos. Estão chegando perto do Marco Prado. Que elogio, hein, Marco Prado? Tamo ali, ó. Tamo ali, eu e o Buff. voz Tamo da ali. experiência. Inclusive, queria só estar perto do bolso dele, no mesmo patamar de bolso, viu? O resto... Ah, e aí isso é você e toda a torcida do Flamengo que queria também. Não é só você não, viu? Só pra poder ficar... Opa, quem não queria? Se vai viajar, mas vai ficar investindo na bolsa, vai viajar, aproveitar o que resta aí, né? Mas tá doido. Mas é cada um. Cada um, verdade. Bom, voltando aí ao que interessa, falando de mercado ainda, gente. Gafisa. Olha só, tivemos aí a notícia de que a Justiça de São Paulo penhorou todas as marcas da construtora para poder garantir o pagamento de uma dívida de 1,4 milhão de reais com um condomínio de luxo aqui no Itaim Bibi, zona sul da capital paulista. Isso devido a gastos com reparos no empreendimento. Que loucura! Isso vem já rolando há um tempo, né, Alex? Não é de agora. Aliás, me atualiza se você tiver aí já mais por dentro de detalhes disso, porque eu vi até que estava se cogitando a derrubada desse empreendimento que está de pé ali, um prédio enorme, praticamente pronto. E agora a Gafisa, então, com tudo empenhorado, mais de 1 milhão de dívida. E aí, Alex? 1,4 milhões não é nada, né, pelo tamanho da Gafisa, né? Isso aí, eu digo assim, por que será que sai isso em notícia, tá? Eu não posso tirar uma conclusão porque eu não falei com a companhia ainda, eu estou para marcar para falar com ele semana que vem. Por favor, traga detalhes para a gente. Com o CFO, né, com o diretor financeiro. Mas o que a gente tem de informação pública, talvez saiu essa informação, porque talvez nas contas, né, que foram procuradas, não tinha recursos, né? Então a companhia talvez tenha tem uma dificuldade financeira na Gafisa? Tem um cenário de reestruturação? Tenha. Mas o valor, 1,4 milhões, não é um valor que vai fazer a companhia quebrar. Mas é um valor que, que traz manchetes assim, nossa, vai ter que realmente fazer um bloqueio para realmente pegar 1,4 milhões de reais. É um artifício jurídico para isso, né? Que realmente a companhia vai lá e acaba tendo essa intervenção por causa desse valor. Mas não é um valor para se preocupar, tá? É um valor no sentido assim, que a empresa vai quebrar por causa de 1,4 milhões de reais. Mas surge sim essa preocupação em relação à estruturação da empresa, Débora. Acho que é válido, tá? Agora a gente já tá com o Boechat aqui de volta, hein, gente? Tá tudo bem aí, Boechat? Tiraram o zumbido, tiraram o besourinho do seu ouvido? Esse negócio aí de computador, eu não entendo essas modernidades, não. Sou das antigas, né? Coisas da tecnologia, acontece, viu? Olha só, deixa eu atualizar para vocês aqui. Ontem a gente teve Tecnisa liderando altas no setor, 9,21%, tá? Vamos ver como é que vai abrir o mercado em relação a essa notícia que saiu aí de Gafisa, mas foi Tecnisa que liderou altas aqui ontem. No final das contas, eu não estou vendo aqui como que o papel fechou e por fim deve ter ficado ali próximo a 0,0, porque não está aparecendo aqui no meu monitor de mercado. Vamos ver qual vai ser a reação, né, então, aí para frente do mercado hoje.
Marco Prado, qual que é a tua análise do setor imobiliário? Juros aí começando a sinalizar, inclusive, uma queda, né? Ou seja, a expectativa do setor por isso é muito grande. Por outro lado, a gente precisa analisar alguns pontos específicos, né, de companhias. Só pegando um gancho do Gafisa ali, tem que mandar o advogado embora, né? Porque não é possível que o advogado não consegue deixar 1,4 milhões bloqueado em justiça para ter que travar tudo. Isso é ruim, né? Manda o advogado embora e vida que segue. O setor imobiliário, Débora, é um setor assim que o governo atual, o governo brasileiro sabe que fornecendo linha de crédito para esses setores aí, realmente pode dar uma expansão na economia como modo geral. Então, assim, fora o agronegócio, o governo também tem umas linhas de crédito diferenciadas para construtoras, para quem quer expandir. Eu acho extremamente positivo isso, né, para o setor, tá? E para o Brasil também como um todo. Então, acho que as imobiliárias aí, tanto de pequeno, médio ou grande porte, elas devem pegar uma carona muito grande aí principalmente em linha de crédito que é imbatível aí, né? E também tem muito fundo imobiliário hoje com dinheiro em caixa querendo aportar em algumas construções. O que falta mesmo é só uma documentação saudável para que isso aconteça. Você deu o gancho aí para linhas de governo, eu quero trazer isso aqui. Eu até gosto sempre de falar ali alguma coisa, trazendo o governo ali no meio para bater um papo com o Boechat. Eu gosto de ouvir aí suas análises, viu, Boechat? O BNDES está liberando aí mais de 5 bi para o Plano Safra 2023-24, mais uma linha de crédito aí, enfim, como até o Marco já pincelou, serão destinados 3,4 bilhões para a agricultura empresarial, 1,7 bi para a agricultura familiar. Será que com esse Plano Safra e essa linha de crédito, isso poderia brilhantar seus olhos, Boechat, para voltar a olhar um pouco para o cenário doméstico? A gente sabe que seus investimentos são voltados lá para fora, né? Mas poderia ser um setor aí para abrir portas para você olhar com carinho para a Bolsa Brasileira? Eu opero aqui também, eu tendo liquidez, tendo mercado, eu tô operando, não tem dessa não. Só precisa ter esse detalhe. Tendo liquidez. Só fazendo um gancho ali, antes de comentar a questão do Plano Safra, o Marco já queria demitir ali o advogado da Gafisa ali no caso. Manda embora. Tem que tomar cuidado. Não, tem que tomar cuidado com essas coisas. Muitas vezes, eu não conheço o histórico do julgamento da Gafisa aí, do caso da Gafisa, do processo dela e tal. Mas o que eu já vi várias vezes, né, que eu tenho muito contato com empresário, é que o judiciário tem um protagonismo muitas vezes muito grande. Eles trazem para eles um protagonismo e boa parte dos, né, não estou falando que a maioria dos juízes, mas alguns juízes gostam dos holofotes, né? Gostam. Então eles dão uns ganhos de causa, dão uma sentença que é inacreditável. Talvez essa daí seja mais uma sentença inacreditável. Aqui, por exemplo, eu estou em Florianópolis aqui, para quem não sabe, né? Aqui em Santa Catarina, teve um juiz aqui que deu um ganho de causa fantástico. Ele falou que a 300 metros do mar não pode ter construção e as construções que já existem deveriam ser demolidas. Vai demolir o estado inteiro, porque né, a 300 metros do mar é onde está a maior faixa de população do estado. Ele quer demolir tudo. Aí tiveram que ir para a justiça novamente, né? Eu não sei se foi o estado de Santa Catarina ou a cidade de Florianópolis, agora eu já não sei o caso também, mas teve que voltar na justiça. Olha isso, hein? Tiveram que voltar para a justiça para defender, isso aí não dá, né? Aí teve que ter um segundo julgamento, que é o desembargador foi lá e falou, realmente, isso aqui eu indefiro aqui, vou contra, sei lá, não entendo o linguajar da galera. Mas só para você ver o nível de tomada de decisão que às vezes esses caras fazem. Voltando ao assunto do Banco do Brasil... do BNDES. O Plano Safra está... você falou do Plano Safra do Banco do Brasil, né? Não, BNDES que está liberando aí são 5 bi. BNDES está liberando 5 bi para o Plano Safra 2023-24. Maior parte disso para a agricultura empresarial. Bom, o dono do Plano Safra no Brasil sempre foi o Banco do Brasil, né? O Plano Safra está batendo recordes e recordes todo ano de crescimento, mas também está cada vez mais aumentando também a participação privada nos investimentos, né? É que o valor de grana demandada é crescente, né? Então aumenta a participação do Banco do Brasil e aumenta a participação também do setor privado. Com relação ao BNDES, aí já é uma coisa que eu sou contra, né? Eu acho que o BNDES não é que não deveria existir, né? Mas ele deveria ser muito focado em coisas muito específicas, coisas que
com investimentos valores altos, alguma coisa muito específica para ele participar. Aqui no Brasil, o BNDES é um banco, é um player. Costumava ser mais, durante os últimos anos, Bolsonaro e Temer, o BNDES diminuiu bastante. Agora a gente vai voltar a ver um aumento do BNDES ali com o mercadante, já está se enfiando aí no plano safra. Enfim, eu não gosto do BNDES grande, acho que não é legal, acho que ele atrapalha, inclusive, o andamento do mercado de crédito, né? Porque ele está sempre ali, ele dá dinheiro mais barato que todo mundo, não tem concorrência, ele não participa, ele não deixa banco ser banco no Brasil, um dos motivos de banco não ser banco no Brasil, um dos vários, mas talvez seja uma participação muito ativa do BNDES, financiando, enfim, dando crédito. Não sou fã dessa medida, acho que o mercado deveria se virar sozinho para arrumar esses 5 bi, mas acho que é uma toada que a gente vai ver nos próximos anos, aí, uma maior participação do BNDES na economia. É verdade. Daqui a pouco eu quero repercutir com o Alex André também de como que isso vai refletir em algumas empresas. A gente sabe que isso pode beneficiar algumas companhias especificamente, Alex. Mas antes disso, eu quero ir me despedindo de você, Eduardo Boechat, nessa quarta-feira por aqui. A gente tem dados importantíssimos para serem divulgados logo mais lá nos Estados Unidos. A gente já teve o Jolts ali trazendo um certo otimismo de volta. Mas aí todos os dados que serão divulgados hoje já devem testar aí esse otimismo dos investidores para ver se vai realmente continuar nesse rumo para poder fazer com que o Fed sinalize aí um fim desse aumento de juros por lá. Né? Então deixa um recado final aí para os investidores para essa quarta-feira. Né? O que você fala aí para eles? Né? Vamos lá, só para poder dar um tchau aqui para você. Eu peço desculpa de novo aí pelo som que caiu aqui, não sei o que aconteceu. Eu vou descobrir ali, mas... Tomara que não aconteça outras vezes. Amanhã você compensa. Tudo certo. Já estou olhando ali para o meu diretor de gravações ali, já estou fuzilando ele com o olho aqui. O doutor Adilson, grande personagem aqui do escritório. Abraço para você, Adilson. O Adilson é figura. Mas com relação ao mercado, começa a montanha-russa hoje, né? A gente estava naquela subidinha da montanha-russa ali, ó, sabe? Aí chegou no topo e agora vai começar aquele negócio, cabeça para baixo, vai, volta, vem. Começa hoje até sexta-feira, várias emoções reservadas aí, muita coisa para sair. Aconselho todo mundo a operar com seus stops, apertar os cintos, tomar bastante cuidado, porque vai balançar. A única certeza que eu tenho é que vai balançar. Não sei se vai subir, se vai cair, mas que vai balançar, vai. Então se preparem, porque tem tudo para ser um final de semana bem divertido. No mais, pessoal, obrigado pela paciência e vamos para mais. Muito obrigada a você, viu, Boechat? Forte abraço aí para todo mundo, para Adilson, pessoal, todo o time aí da Active. Obrigada pela parceria de sempre. Até amanhã. Espero você aqui amanhã. Tchau, tchau. Valeu. E é isso, eu sigo de olho aqui nessa movimentação do mercado. Lá fora, na Europa, gente, ó, permanece FTSE apenas subindo, tá? 0,41%. Futuros americanos todos ainda em queda na expectativa pelos dados, deve sair daqui a pouquinho pra gente entrar nessa montanha-russa aí, tá? Parece que promete ser melhor do que Disney, viu, Alex? A diferença é que a gente agora não vai estar pagando ingresso caro lá da Disney nesse momento. Ô, Alex, falando desse plano safra, Kepler Weber, essa tem uma leitura positiva, né, diante desse cenário, dessa liberação do BNDES agora, né? Exato, eu estava até falando de Kepler Weber ontem, e Kepler, eu vou até pegar aqui as ações para a gente falar aqui em relação aos desempenhos, né, de Kepler. Eu tenho até aqui na tela, aqui ó, Kepler Weber, que ó, subiu 24,8% no mês, Débora, 22% no ano, tá? Então, ou seja, somente nesse mês, com todas essas notícias do Plano Safra, subindo quase 25%, né? Então, ou seja, R$ 11,42. É um papel que a gente já começa a observar os analistas revisando na casa de 16%, 18%, um papel que estava abaixo de R$10 antes do anúncio do Plano Safra, né? Chegou a bater ali R$ 8,90, R$ 9,00. Então, ou seja, já começa a trazer uma perspectiva que, após o segundo trimestre, que foi um pouco tímido, né, em relação a perspectivas de pedidos, e o terceiro trimestre já tem todo indicativo que tende a acelerar essa carteira de pedidos, né? Ou seja, a companhia pode apresentar aí um terceiro e quarto trimestre mais fortes, tá? Acho que não só a questão do déficit de armazenagem, que isso é estrutural para o Brasil, isso a gente sabe, né? A questão do silo bag é uma questão paliativa, não é uma questão estrutural, para resolver o problema aqui no Brasil. Mas a Kepler, sim, é o único player listado, né? Questão de silos, de armazenagem, mas o mercado tem colocado como um principal queridinho dentro do agro, né, Débora? É isso aí mesmo. Faz todo sentido. O pessoal já entrou aqui, os índices futuros já entrando aqui em leilão. Aqui eu estou com o setor
do agro aberto aqui atrás, Kepler está aqui subindo 2%, inclusive. A gente teve Boa Safra ontem liderando altas do setor, 4,85%. A CLC Agrícola também alta, Brasil Agro, né? O Jales Machado ficou aqui em queda, mas aí a gente, São Martinho ficou em alta também, 1,65%. Vamos ver aí com esse andamento aí desse BNDES, o que isso vai, né, trazer aí para o setor durante todo esse dia. É um setor que você também olha, ô Marco Prado, tem alguma companhia ali, além de Kepler, né, que o Alex trouxe aqui essa ótima análise. Não deixa de ser positivo quando a gente tem ali investimento chegando, sendo linha de crédito aí para o setor, que vem sendo o precursor do mercado, vem sendo a principal engrenagem da nossa economia, né, principalmente ali desde a época da pandemia. Para não dizer, né, que na época da pandemia foi bem crucial para a nossa economia, né? Olha, quando a gente fala de plano, de linha de crédito como o Plano Safra, por exemplo, eu dou um passo atrás e eu olho um setor que acaba sendo beneficiado antes. O setor financeiro, o banco, né? Então, o Banco do Brasil, por exemplo, escoa todo esse dinheiro e acaba tendo um resultado positivo, dado que o Banco do Brasil, se eu não me engano, subiu aí mais de 30% só esse ano, no último ano, alguma coisa nisso, nessa magnitude, né? É claro que o plano, o setor de agricultura como um todo é muito positivo, leva o PIB nas costas, mas o que me preocupa, a única coisa, Débora, é o preço dos alimentos hoje, né? O preço da cana, o preço da soja, do café, tudo muito alto, né? Então merece uma correçãozinha, mas então, um passo atrás, eu prefiro olhar o setor financeiro antes. Beleza, recado mais do que dado. Gente, continue aqui na nossa programação. Eu vou para um rápido intervalinho comercial. Na volta a gente já vai atualizando vocês. Tem dados aí já começando a ser divulgados lá nos Estados Unidos. A grande expectativa por esses dados aí durante essa semana. Isso pode fazer muito preço aqui na nossa bolsa. Os futuros aqui já estão em leilão. Daqui a pouquinho entrando em operação. Atualizo vocês aqui ao vivo. Dólar futuro, índice futuro. Vamos daqui a pouco repercutir essa abertura aqui com o Marco Prado, ele que sempre tem ali, traz uma sala de estudo com o pessoal acompanhando esse início de operação de mini índice. Então, fiquem ligadinhos, não saia daí, eu vou para um rápido intervalinho comercial. Na volta tem muito mais notícias de mercado para você, porque mercado ao vivo e a cores é assim, ó, só aqui na BMC News que você acompanha, canal 579 da Vivo. Então, fiquem ligados, né? Continue aqui com a gente, o intervalo é rapidinho, a gente volta já, tá? E lembrando, tem dados aqui no Brasil também hoje, hein? Caged deve estar para poder sair daqui a pouquinho. Até já, pessoal, não sai daí. BMC News. Informação que gera valor. Entender o modelo de negócios, os resultados e as estratégias das principais companhias do Brasil é essencial para tomar as melhores decisões na hora de investir. E é isso que nós trazemos no BMC Business. Entrevistamos os CEOs e diretores das principais companhias de capital aberto do país. Eu sou o Gabriel Monteiro e encontro você no BMC Business todas as terças e quintas, às 22 horas, aqui na BMC News. BMC News. Informação que gera valor. A minha vida foi e é marcada por grandes histórias, sonhos, objetivos, conquistas. Me chamam de narrador de emoções. Mas, na verdade, eu narro escolhas que mudaram vidas, inclusive a minha. Por isso, eu escolhi a EQI Investimentos, o parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. EQI Investimentos. Invista em suas escolhas. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu Brasil, a Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor.
Marco Prado, sei que você está de olho aí, abertura de mini índice, como deve ser, já para poder deixar o pessoal esquentando as turbinas. Já fala aí para a gente anotar tudo. Como é que está a sua expectativa para essa operação, início de operação aqui dos futuros? Olha, a abertura do mercado muito em linha do que é a expectativa, praticamente no 0 a 0, né? O dólar muito próximo ao preço de fechamento, com uma alta de 0,4 e o índice praticamente 0 a 0, 0,4 de alta também. Mas tá todo mundo, daqui 15 minutos, tudo vai mudar, que vai sair a DP. Pode mudar, é isso aí. Pessoal, deixa eu só atualizar vocês de uma informação que acaba de chegar aqui para mim. Olha só, o furacão Idália perdeu um pouco a força, foi para a categoria 3, mas os ventos ainda estão soprando ali a mais de 200 km por hora. A tempestade já atingiu a Flórida, na região ali do norte de Tampa. Perdeu um pouco aí, então, essa questão, né, da categoria, que estava ali para a categoria 4, quando chegasse ali na costa, foi para a categoria 3. Os ventos ainda são muito fortes, né, ainda algumas imagens estão circulando aí na internet, a gente já vê água avançando ali por tudo quanto é de lado. Lembrando, é temporada de furacão, isso pode realmente acontecer ali, né, não é uma novidade aí realmente tão grande, mas a gente vai ficar atualizando vocês, porque isso pode impactar diretamente ali em alguns setores, principalmente, né, no caso do setor de petróleo. Deixa eu só trazer aqui para vocês, só para poder ilustrar nesse índice futuro. Marco Prado muito bem já trouxe essa movimentação, é a gente importante ficar atento aqui nos próximos, né, 15 minutos. 0,05 de alta agora para o Infut, que está batendo aqui os 120 mil pontos, dólar futuro 0,05, próximo ao 0 a 0, mas o futuro já batendo 120 mil pontos. Então vou trazer aqui o Guga Almeida. Guga Almeida, muito bom dia para você, para poder a gente trazer uma análise, inclusive, aqui desse índice Bovespa que começa novamente a engatar ali altas, começa a paquerar ali novamente com 120 mil pontos. No futuro a gente já vê isso acontecendo, mas temos uma semana de dados muito importantes acontecendo lá fora. Daqui a 15 minutos a gente deve começar a entrar nessa montanha russa, inclusive aí, né, de dados que podem acabar refletindo bastante no cenário. Mas para a Bolsa aqui no Brasil, futuro já batendo 120 mil pontos. Você fica otimista para essa operação também, do próprio índice Bovespa? Bom dia para você, Guga. Tava com saudade de falar com você por aqui, hein? Bom dia, Débora. Bom dia, pessoal. Pois é, né? Eu ia falar, eu tava exatamente com isso aí na cabeça. Eu tava com saudade de falar com você por aqui. Né? Que bom estarmos juntos novamente. Bom, o mercado parece que nessa última semana começa a mostrar um pouco mais de otimismo, um pouco mais de positividade. Tá? Eu, de certa forma, né, acho... Já vinha falando, tá, Débora, que eu acho que a gente... esses pregões que a gente estava passando trariam um pouco mais de otimismo, mas assim, eu ainda não acredito que a gente vai ter, neste momento, aquele rally para fazer novas máximas no mercado. Tá? Eu acho que está tudo se preparando para a gente poder ter um cenário mais positivo ali na frente, né? Mas de curto prazo, a gente está meio aqui que ajustando os aguapés. Né? Eu me arrisco a dizer assim, até mesmo para agora, né? Se nós tivéssemos um movimento positivo do nosso mercado, né? Ou se tivermos agora daqui uns 15 minutos um movimento positivo do mercado, eu não vejo, por exemplo, no índice futuro, nessa manhã, a gente conseguir rapidamente, assim, logo agora, né, a gente passar da região dos 120.700 pontos, por exemplo. Tá? Eu acho que a gente tem ali uma barreira bem significativa para o nosso índice futuro. Não vejo essa manhã, pelo menos, a gente se manter acima desse patamar de preço. Acho que o mercado ele fica ali, se tiver um rally, né, positivo, é para chegar naquele patamar de preço. Já para baixo, né, obviamente, depois desses últimos movimentos mais positivos, deixa um espaço para o mercado ter um ajuste, mas também não muito longo. Tá? Eu me arrisco a falar com esse movimento aqui da nossa abertura, né, que não faz muito tempo que começou, não tem nem 5 minutos de pregão aberto, a gente poderia enxergar aí uma sequência, quem sabe, ali para 117.650, desculpa, 119.650, 119.300 no máximo. Tá? Não consigo ver abaixo disso aí, não. O pessoal já fica atenado nisso. Deixa eu só atualizar aqui o dado importante, que a gente também estava de olho, não é só lá nos Estados Unidos, que a gente tem dados aí para serem divulgados, aqui no Brasil estava com expectativa pelo CAGED, e acaba de sair o saldo líquido, gente, de emprego formal, foi positivo em 142.702 vagas, tá? O resultado ficou acima da mediana do mercado, que foi estimada em 137.689 vagas. No ano, o saldo é positivo aí mais de 1 milhão de vagas. Traduzindo em miúdos, ou Marco Prado, CAGED aí na mão, saldo formal, CAGED, que é vaga, emprego formal, positivo, ficando acima da mediana do mercado.
Que bom, né? Que bom que a gente tem uma expectativa de emprego aí. E sem contar que agora, a partir aí de setembro para cá, tem alguns eventos, né, que teoricamente exigem mais contratações, né? Ou seja, exato. Dia das Crianças, Black Friday, final de ano. Vamos ver se dá uma aquecida na economia e tira a quantidade de desempregados aí do Brasil. Inclusive, tá, com mais detalhes aqui para o pessoal, o setor de serviços foi o que mais abriu vagas, 56.303 vagas. Na sequência, justamente, Marco Prado, setor de comércio, abrindo 26.744 vagas. Aí tem uma temporada importante, está se aproximando de final de ano. Serviços de comércio, então, estão esquentando essas turbinas aí na formação de emprego aqui no Brasil. Alex André, eu me questiono como que pode ficar nisso também como reflexo na inflação aqui no país. A questão da inflação, acho que como o Marco falou, né, com toda temporada de festas, enfim, de dados comemorativos, o mercado já antecipa, né, e já contrata, isso já vem sendo colocado como expectativa, né? Acho que isso não vai ser uma preocupação em relação a esse ponto. Eu acho que a preocupação seria na parte de consumo, né? Será que depois dos dados do Banco Central, né, no começo, né, da melhora de inadimplência, né, com os juros começando a cair, tudo bem que os juros começou a cair agora, né? Enfim, foi a primeira queda de juros, isso ainda não refletiu na economia, mas se tiver qualquer surpresa no ponto de vista de consumo, aí o mercado pode preocupar um pouco mais em relação a uma economia mais resiliente nesse sentido. Mas é que nós temos visto aí, inclusive, uma das datas mais importantes, né, Débora, que é o Dia das Mães, foi um dos piores Dias das Mães dos últimos anos, né? Então, acho que não refletiu tão bem também no ponto de vista do varejo, do comércio, em relação ao que mede aí o aquecimento da economia, né? Do ponto de vista de consumo. É isso aí. Guga, eu estou de olho aqui nesse dólar que está aí tentando definir um sentido. E eu queria frisar e lembrar, e quero a sua análise também, porque tem tido aí uma saída de capital estrangeiro aqui no Brasil, né? A gente sabe que isso tem uma certa volatilidade aqui, né, no país, isso tem, claro, isso acaba impactando ali o câmbio de alguma forma. Além disso, tem essa questão do volume do índice Bovespa, que está cismando de ficar baixo, mesmo em dias de alta, né? Ou seja, eu sempre pergunto aqui, sempre indago sobre essa questão essa correlatividade que a gente está tendo ali, porque no final das contas, volume mesmo, vem ficando ali mais, né, para baixo da média do que a gente tinha antes, mesmo com o índice ali também voltando a bater na casa de 120 mil pontos. Qual a leitura que você faz disso, Guga? Em relação ao dólar, você diz? Primeiro em relação ao dólar, por causa da saída do capital estrangeiro, e depois que essa leitura do próprio volume do índice Bovespa. Se pode a gente estar correlacionando esse fluxo aí. Tá. Vamos lá, né? O que eu penso assim, em relação ao dólar? A gente já vem tentando fazer um fundo do dólar, se a gente olha a oscilação do dólar dia após dia, né? O mercado ele vem tentando fazer um fundo aí desde metade de 22. Né? Só que ele não consegue, aí começa a trazer um pouco de estresse, ele tenta melhorar e depois começa a cair novamente, faz novas mínimas, trabalha em patamares mais abaixos. Né? Mas quando a gente olha para o gráfico e tenta entender um pouco do comportamento do mercado, né, a gente vê que o dólar vem tentando fazer fundo já há um bom tempo. Né? E, mais uma vez, né, mostra, com menos apetite do que a gente teve lá no início de 2022, mostra aqui sinalizações que podemos ter aqui um determinado, assim, um fundo aqui do mercado. Vai ser, não vai ser, são outros 500. Né? Eu acho que, assim, a gente teve essa melhora, né, que começou, se alguém tiver com o gráfico, quiser olhar depois o gráfico, né, começou ali no dia 28 de julho. Né, meus olhos já não funcionam como antigamente. Já estou tendo dificuldade de olhar as letrinhas aqui na tela. Começou ali no dia 28 de julho. Né, a gente teve uma melhora significativa do dólar. Tá, a gente subiu aí em torno de 290 pontos em 13 pregões. Né? E aí começa num processo de correção. Esse processo de correção a gente faz a primeira etapa, né? Então sofre essa primeira etapa de correção que começou ali no dia 18 de agosto. Tá? Então no dia 18 de agosto a gente tem essa primeira etapa de correção, certo? E agora, né, o que eu tô olhando, assim, poxa, eu acho também, né, repetindo o que eu falei na semana passada, na quarta-feira passada, porque não mudou muita coisa. Né? Acredito que a gente vai ter um mercado mais travado nas próximas semanas, né? Então já se passou uma semana. Acho que a gente continua aqui tentando subir, subindo um pouquinho, caindo um pouquinho, subindo um pouquinho, caindo um pouquinho. Né? E aí, quem sabe, né, mais para o final de setembro, né, da segunda quinzena de setembro para frente, eu acho que a gente tem que já começar a olhar por um olhar assim do tipo, opa,
vamos procurar os sinais para a definição do mercado para o último trimestre do ano, né, para o último movimento do ano. Tá? Acho que a gente vai ter isso pela frente. Tá? E aí acredito que o dólar tem espaço sim, e é engraçado, né? Porque é meio que não tem muita assimetria, o mesmo espaço que tem para poder subir é mais ou menos o espaço que tem para poder cair. Né? É uma bela de uma incógnita, né? Só que também mostra o seguinte, olha, a tendência é o dólar depois voltar para esses 4,90. Então, mesmo havendo um rally forte de alta, né, um rally forte de alta depois de tudo isso que eu venho comentando, que eu estou comentando, né, acontecer, tipo, voltar o dólar para 5,30, olhando para o dólar futuro, ele tende a voltar depois para a região dos R$5. Né? Eu acho que seria um extremismo ali para 5,30. Né? Seria mais provável ali para 5,13, 5,14, por aí. Né? Mesma coisa para baixo. Né? Se por acaso a gente visse o dólar começar a cair com mais intensidade, quem sabe voltar para 4,50, né? Ir para 4,50, não é voltar, ir para 4,50, voltaria ali para a região dos 4,85, 4,90, depois, acredito eu, rapidamente. Tá? Então, enfim, né? Para mim, assim, operar dólar agora, né? Neste momento, muito pontual, muito específico, e acho que é mais tranquilo operar quando ele chega num extremo do que nesses momentos assim que está com menos definição, com menos clareza, para poder tomar risco, para ter um movimento direcional. Obviamente que as pessoas que querem diversificar sua carteira, né, e ter uma posição em dólar, né, não está sempre procurando oportunidades, sempre procurando gatilhos para poderem se posicionar. Maravilha, Guga, uma ótima análise sempre, estava com saudade de ouvir você por aqui. Na verdade, eu que estava de férias, tá, gente? O Guga está aqui na nossa programação sempre. Guga, recadinho final que você deixa aí para os investidores em uma semana, meio de uma semana em que a gente ainda tem muitos dados importantes para poder sair. Cautela, expectativa, ou você está deixando o seu dedo no gatilho aí para algum setor? Você está olhando para algum especificamente na espera desses dados para poder tomar uma decisão? Eu já tô, o pessoal também não é novidade aqui, eu venho falando bastante que eu estou acompanhando as movimentações de Vale, eu acho que em algum momento, né, tende a destravar e aí está mais, como a gente fala no mercado, né, gazela manca, né, não precisa gastar muita energia para poder ter a recompensa, então eu acho que ali dá para ficar acompanhando, eu pelo menos, né, estou acompanhando e operando bastante, certo? Mas, sim, cautela sempre é interessante, né? Mas eu acho que agora a gente tem que voltar a ter uma cabeça com vontade de tomar risco. Né? Há alguns meses atrás eu falava da oportunidade da janela para o mercado subir, depois eu aumento a cautela, né? Venho com uma narrativa de que para a gente esperar, o mercado de fato parou, né? Ele ficou mais lateralizado, mas eu acho que agora faz sentido novamente a gente voltar com uma cabeça mais tomadora de risco, né? Olhando aí para as oportunidades, para o mercado, me parece que ele fez uma correção lateral, né? Ele não corrigiu em preço e sim em tempo. Isso vem muito da questão também do baixo volume que nós estamos tendo no mercado, baixa participação de pessoas físicas, né, no mercado, que a gente já vem vendo isso no último ano. Então, tudo isso se justifica do porquê que o mercado está tendo esse tipo de comportamento agora no curto prazo. Recado mais do que dado, ótima análise. Obrigada, viu, Guga? Já ajuda a gente a entender bastante dessa movimentação que a gente tem acompanhado, principalmente em relação ao volume aí do Ibovespa. Obrigada sempre pela sua parceria, Guga. Espero você sempre aqui na nossa programação, viu? Forte abraço, ótima quarta-feira para você. De olho, hein? ADP saindo daqui a pouquinho. Tchau, tchau, gente. Tchau, Guga. É isso, gente. Olha só, de olho aqui nesse ADP. Deixa eu ver se eu vou atualizando vocês, né, ao longo dessa programação aqui na manhã, a grande expectativa realmente do mercado, só para poder vocês ficarem atentos, tá? Nesse momento, antes de divulgação do dado do ADP, 0,25 de queda para o dólar futuro, 4,84 nesse momento. Índice futuro levemente queda, 0,02, nos 120 mil pontos. Lá fora, nos Estados Unidos, a gente já tinha todo o pré-mercado americano, né, no movimento de queda, mas começa a virar agora, hein? S&P 500 futuro 0,03 de alta, Nasdaq futuro 0,03, a gente tem Dow Jones futuro caindo aqui um pouco, 0,01%, já vou até pegar aqui que a gente já deve ter o ADP, né, saindo. O Marco Prado. Oi? Saiu o ADP. Saiu? Então atualiza aí pra gente, que pra mim ainda não consigo chegar aqui a informação. Veio um pouquinho abaixo da expectativa, por isso a queda do dólar, Débora.
Boa. E por isso também essa até que não inversão reagiu ali nos Estados Unidos? A ADP saiu ver um pouquinho abaixo da expectativa. Era projetado 195K, o atual veio 177, a informação que eu tenho aqui do canal que eu acabei de pegar. Por isso que o dólar fez a mínima do mercado hoje aí, foi lá abaixo do 850, que é um ponto extremamente aí importante para o mercado. E o índice esboçou uma reação, mas o índice está pesado hoje, viu? Mesmo com uma ADP favorável para a subida do índice, ele está um pouquinho mais pesado, tá? É isso aí, detalhes aqui para explicar, pessoal. Os Estados Unidos abriram então 177 mil postos de trabalho no setor privado em agosto. Dados da ADP saíram agora, daqui a pouco, 9h30, né, a gente tem mais dados, a agenda econômica está bastante aquecida lá fora. Aqui no Brasil a gente vai acompanhando um pouco aí esse reflexo, Alex André. Mas qual que é a tua leitura? Só para lembrar, só para recapitular, hein? A gente já falava sobre, né, como no mês passado a gente não via esses dados conversando, payroll com ADP, né? E tá aí então o ADP vindo aí acima da expectativa do mercado, viu, Alex? Débora, o ADP veio 177 mil, né? A expectativa era 195 mil, correto, Marco? Estava vendo aqui. Exato. Acho que veio abaixo da expectativa, né? Então, por isso que a bolsa lá fora subiu um pouquinho, né? Por isso que a bolsa virou, estava mais negativo, deu uma melhorada, mas aqui segue um pouquinho pesado. Exatamente. Então, acho que isso ajuda bastante as expectativas de hoje. Lá fora pode trazer um tom mais positivo. Mas vamos esperar a abertura, né, Marco? Agora da papelada, agora às 10 horas, se o otimismo pode continuar ou não. Né? Sequência, se o PIB vier também colaborando, acho que essa bolsa aí pode seguir positiva lá fora e aqui puxar dando ontem, um alento maior, puxar como foi ontem, né? Primeiro o dólar já reagiu aí, bem. Né, primeiro teste depois desse Jolts, acho que aquele otimismo que a gente viu ontem, então estava aguardando por esses dados, né? Ou seja, começa a testar então já. O primeiro já foi ok, né, Marco? A gente começa a perceber, Débora, que os dados de setor de emprego dos Estados Unidos vêm em sequência, né? O Jolts ontem, a ADP, eu tenho a impressão que vai dar uma tranquilizada no mercado todos esses dados e a bolsa pode deslanchar lá fora e aqui pode ter espaço aí para voltar para o 124, 125 aí num curto espaço de tempo, tá? Bolsa Tecnologia lá fora vai buscando, né, uma alta agora, subindo 0,08, S&P 500 futuro subindo 0,05. Só Dow Jones futuro aqui está no 0 a 0, tentando também virar aqui para o patamar positivo. Deixa eu só repercutir uma notícia aqui que eu não quero me despedir de você sem antes falar sobre isso, viu, Alex? Que eu estava dando uma olhada. O JP Morgan elevou a fatia no C6 Bank para 46%. E está avançando no plano aí, né, de varejo digital global. O JP, que é muito conhecido, inclusive, né, por gestão de ativos de patrimônio, tomou essa decisão de ir ali para mercados externos, de investir um pouco mais em varejo bancário digital. Reino Unido e o Brasil foram os escolhidos e agora esse aumento de fatia no C6 Bank, Alex. Débora, muita gente estava questionando se o C6 ia colocar mais dinheiro, o JP Morgan ia colocar mais dinheiro no C6, 40% para 46%. Esse valor a gente vai saber quando o C6 divulgar aí o patrimônio líquido, né, o aumento do patrimônio líquido pelo Banco Central. A gente vai ter esses dados, qual foi o tamanho do cheque desse 6%, qual foi o valuation, porque lá atrás o valuation foi astronômico. E nós vimos outros bancos, né, a gente estava falando aqui, Inter, o Inter, o Nubank, até o próprio PicPay, todas essas companhias, Débora, já estão mostrando rentabilidade da sua base de cliente, já estão apresentando melhora, né, de Basileia, né, de diminuição ali das provisões. Então o que nós vimos aí no C6 é o contrário, o Basileia ali raspando, né, o mínimo regulatório ali que é 10,5% do Banco Central, né, só caindo trimestre contra trimestre, uma base de provisão muito grande. De acordo com os analistas, Débora, a culpa do C6 foi que o C6 cresceu muito rápido em várias vertentes. E aí o juro subiu, inadimplência subiu, aí estourou, né, todas as várias vertentes, né, que a companhia tem colocado como iniciativa. Então, acho que talvez seja um erro de estratégia, enfim, eu não sei, mas acho que o que o seu site tem colocado em expectativa, né, para quem olha, né, o setor bancário, tem colocado que o C6 errou na estratégia, atacou aí diversas vertentes ao mesmo tempo e trouxe uma preocupação em relação à rentabilidade. Isso é fato, né? Os números não são bons, ao contrário do mercado. Né? As fintechs estão apresentando resultados melhores, como eu comentei, as principais aí, e o C6 foi obrigado a receber um aporte aí, enfim, de emergência, que muita gente esperava que o JP Morgan não ia fazer. Fez, colocou aí mais 6%, 46%, lembrando que ela tem a JP Morgan tem uma opção de compra, né, do controle, não quis exercer porque o cenário está bem ruim
para a companhia. Espero aí que eles consigam aí, né, a equipe do Marcelo Calim e outros sócios aí consigam, enfim, colocar a companhia aí num patamar de rentabilidade e que consiga crescer o negócio. Ótimo recado. Marco Prado, deixa eu me despedir de você, que você vai para a sala de estudo com o pessoal. Olha só, daqui a pouquinho tem abertura às 10 horas da manhã, o Marco vai para essa sala de estudo e aí vai compartilhando tela ali com o pessoal. Marco, seu recado final então para os investidores, para quem quiser acompanhar você também aí. Acho que realmente é isso, Débora. Acho que os dados vão se consolidando ao longo da semana e a Bolsa volta a ganhar um pouco de corpo. Eu estou otimista para a Bolsa essa semana, por conta do movimento que está acontecendo, né? A gente já passou a semana passada e a retrasada por conta de China, né? Tivemos um movimento bastante negativo, uma sequência de quedas, mas eu acho que agora o mercado começou a mudar um pouco porque permite isso, né? Então, a Bolsa deve sustentar acima de 120 mil com possibilidade de alta e o dólar está mais perto do 4,80 do que dos 4,90. Tá aí, recado dado. Marco, muito obrigada para você, te espero aqui amanhã. Obrigado, gente, muito obrigado. Market. Boa sala de estudos aí para você também. Tchau, tchau. E, gente, olha lá. Dólar futuro tentando zerar, viu? Essas perdas. Tá aqui, é 4,85. Vai e vem, a montanha russa aí que o Eduardo Boechat já tinha trazido aqui, né, para vocês aqui mais cedo. Tem dado para poder sair daqui a pouquinho, 9,6. Isso pode continuar afetando ainda, fazendo preço. Tem que apertar o cinto aí. Hoje vai estar melhor do que Disney, viu, o Alex? O índice futuro agora cai levemente. Está caindo 0,08, 119.975 pontos. Né? Esse é o cenário que a gente tem aqui nesse momento. Lembrando, né, aqui, o setor bancário, inclusive, que eu estava falando com você, viu, Alex, sobre C6 e JP Morgan. Todo o setor bancário permaneceu em alta, mais um dia de alta. Parece que traz ainda aqui, né, aquela euforia por causa da história da JCP, da notícia de não finalizar a JCP e apenas fazer uma mudança ali, uma reestruturação. Isso trouxe certo otimismo para o setor, que vem ainda trazendo esse fôlego ali desse rally em relação a isso, né, Alex? Exatamente, Débora, o setor bancário vem repercutindo muito bem, até como o Marco falou, né, questão do crédito, né, Plano Safra, alguns bancos que vêm sendo beneficiados nesse sentido. Mas a questão do JCP mostra o interesse, né, realmente da importância desse tema em relação ao setor bancário. O mercado tinha precificado muito ruim, né, precificado de uma forma muito negativa, e até outros setores também, né, que também se beneficiam, né, com essa questão do JCP, que começaram a subir também, que foi das maiores altas também da Bolsa de ontem. Tá? Então acho que é um cenário positivo sim para os bancos aqui no Brasil, e lembrando, né, acho que Itaú, Banco do Brasil, aqui realmente tem ganhado o prêmio em relação a Santander e Bradesco nos últimos meses, né? É isso aí, tá aí a DP então dando suporte para esses dados dos Jones lá nos Estados Unidos, que trouxe já um otimismo ali para a Bolsa, que trouxe já uma virada ali, né, um certo fôlego. Tem outros aí, PIB, 9h30 da manhã, gente, vai sair. Então fique ligado aqui na nossa programação na BMC News, né, a gente vai atualizar vocês ao vivo, mais um dado importante que pode fazer bastante preço aqui no nosso dia. Alex André, qual que é o recado final que você deixa para os investidores, né, no dia como hoje que é bastante movimentado? Lembrando que a gente ainda tem pautas importantes em Brasília, e que pode sempre aí acabar fazendo preço de alguma forma. Qual que é o seu recado, Alex? Meu recado final aqui, Débora, é para falar sobre o PIB americano daqui a pouquinho, na 9h30, daqui a 5 minutinhos, 6 minutinhos, né? Deve ser divulgado. E a notícia final que eu queria trazer aqui é da Eletromídia, né, Débora, só para falar rapidinho, né, que o mercado estava olhando a Eletromídia subindo, se não me engano, subiu quase 15% ontem, né? Lembrando que foi um dia depois aí que a Eletromídia aumentou o limite do Poison Pill de 20% para 27,5%, né? Então a Globo agora é acionista de 27%. Da Eletromídia, né, o Grupo Globo, comprando aí quase 11 milhões de ações, 10,8 milhões de ações. Lembrando que o bloco saiu a 15,50, tá? Então, ou seja, um prêmio de 15% em relação ao fechamento de ontem. Lembrando que o IPO da Eletromídia ficou em 17,80. E a dúvida do mercado é realmente quanto que a Globo pagou, né, aquela transação que ela fez com a HIG, uma transação privada que movimentou 9,5% do capital da Eletromídia. Esse valor, Débora, deve ser divulgado até o dia 10 de setembro. Quem vai divulgar não é a Eletromídia, é a Globo, tá? Então, ou seja, isso pode trazer mais uma leitura, né, que a companhia possa ter pago, né, a Globo, né, possa ter pago aí um valor até acima do preço de tela e fazendo um médio com minoritário, comprando mais abaixo em tela, né? Então, acho que essa é a dúvida que o mercado tem e se realmente vai rolar essa OPA, né? Acho que caixa não é problema, a Globo tem mais de 14 bilhões de reais, então vamos ver se isso vai ser trigado, essa OPA, ou seja, o fechamento de capital pela Globo em relação à Eletromídia, tá? Vamos acompanhar esse movimento, Débora.
Ótimo recado, muito obrigada, Alex. Te espero aqui amanhã para a gente fazer esse pre-market. Até mais. Quarta-feira ótima aí para vocês. E olha só, gente, tá aí, a Eletromídia, 15,45, a alta foi de 14,44%, como estava falando com o Alex André. E, gente, eu vou me despedindo por aqui, mas fiquem ligados na nossa programação. A ADP saiu há pouco, veio abaixo da expectativa, reforça os dados do JOLTS, né, dessa terça-feira que foram divulgados, o otimismo americano continua. Sai o PIB americano daqui a pouco, o BMC News vem atualizando vocês a abertura justamente do dado desse PIB americano, junto com a Paula Moraes, o Felipe Nascimento. Às 10 horas da manhã eu volto com a abertura do Ibovespa, trazendo aí a reação ao vivo e a cores no mercado, a leitura do mercado quanto a esses dados, agenda muito movimentada lá fora. A agenda também movimentada aqui no Brasil, a gente também tem PIB do Brasil para poder sair. Então fiquem ligadinhos na programação da BMC News, porque somente aqui você tem notícia de mercado assim, ó, ao vivo. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.